O ano de 2015 foi marcado por acontecimentos históricos. Crises econômica, política e tragédias fizeram dele um ano difícil de ser esquecido. E o Revista acompanhou tudo bem de perto, trazendo para análise os assuntos de maior repercussão. Hoje é dia de rever algumas das entrevistas que marcaram esse programa. E uma delas é sobre o assunto que continua a ganhar um capítulo a cada dia, a tragédia de Mariana, o maior desastre ambiental da história no Brasil. Os rejeitos da mineradora atingiram a bacia do Rio Doce, que é uma das maiores do estado e passa por mais de 200 municípios. Essa contaminação atingiu as águas também, os abastecimentos de água de Governador Valadares, por exemplo. Quais seriam as consequências a curto e longo prazo disso? A curto prazo, pelo menos no caso de Governador Valadares, parece que a única fonte de abastecimento é o Rio Doce. Então, eles estão com um problema lá sério, porque tem que esperar o resultado do laudo técnico sobre a qualidade dessa lama, o que tem nela, né? Foi suspenso o abastecimento, está pedindo às pessoas para economizar. Os mais ricos vão comprar água mineral. Os pobres que moram ao longo do rio, que moram na roça, eu não sei se eles vão poder fazer isso aí, porque só botar no filtro é muito pouco, né? Eu fico pensando também nos animais que bebem essa água. Então, a curto prazo é terrível, é imprevisível. Trouxe uma insegurança geral. A médio e longo prazo, nós vamos ter que ver a recuperação da natureza. Eu sei que boa parte dessa massa de terra, de rejeito, foi se assentando no fundo do rio. E no fundo do rio é cheio de animais que vivem ali, são invertebrados aquáticos, insetos, que são alimento dos peixes. Então, os peixes vão ficar sem comida, os que sobreviveram, porque muitos peixes morreram por falta de oxigênio nessa lama. Então, esses animais também devem ter desaparecido, a maioria deles. Então, do ponto de vista do impacto ecológico, eu não sei se seria, no caso, de falar em anos e anos. Professor, e a gente enfrenta um tempo de crise hídrica onde o volume dos rios tem se tornado abaixo do esperado. E agora com esse volume de rejeito sendo despejado aí, principalmente nas águas do Rio Doce, essa questão tende a se agravar ainda mais? Sem dúvida. Porque a gente estava querendo água, né, e não lama. Então, o Rio Doce não estava chegando no oceano. Ele estava parando alguns quilômetros antes, por falta de água. Então, eu acho que com essa lama, o Rio Doce vai chegar ao mar e vai espalhar lama pelo mar. De qualquer maneira, toda a atenção é pouca com o que está acontecendo nessa região, nessa bacia hidrográfica. A mineradora garante que a lama não é tóxica, mas alguns especialistas alertam para essa contaminação. A população e as autoridades devem estar atentas a isso? A mineradora garantia também que a barragem não ia romper, né? Então, a população confiou e ficou morando debaixo da barragem, né? Quer dizer, fazer uma barragem em cima de um povoado, aqui para nós, é uma falta de atenção muito grande. O governo não devia permitir que fique em cima de uma vila, né? De um povoado. E eu acho que a população deve tomar todo cuidado, porque não saiu ainda o resultado dos exames químicos. Em geral, quando tem minério de ferro, varia o teor conforme a região. Sempre tem um pouco de ouro no meio, e onde tem ouro, sempre tem o arsênio. E o questionamento é justamente esse, né? Se esse desastre foi de fato um acidente ou se ele já era uma tragédia prevista. Desastres como esses podem ser previsíveis? Na verdade, uma empresa do porte da Vale do Rio Doce e dessa empresa australiana, elas dividem 50%, né, as ações, eles têm toda a tecnologia mundial e eles não poderiam fazer nada que não tivesse total segurança. Então, numa represa dessa de rejeito não vai ruir assim de uma hora para outra. Sempre é possível você ter controle da situação. Vale lembrar que isso não é a primeira vez que acontece, né? Há pouco mais de um ano, a Herculano Mineração também teve um rompimento
da barragem. E na época se discutiu nessa questão da fiscalização. E agora aconteceu de novo. Isso é um descaso com a população? Realmente tem um problema na monitoração? O que acontece com isso aí? Acidente com com essa lagoa de rejeito, barragem de rejeito, é que não tem faltado aqui. Se você voa aqui na região metropolitana, você vê centenas de buracos enormes, maiores do que 2, 3 quarteirões juntos, com funduras desde 200, 300 metros. Então, tem que haver uma política do Estado em relação a isso. O Estado não tem geólogo, não tem hidrogeólogo. Quem fiscaliza as atividades das mineradoras são elas mesmas. O Estado confia nela, elas mandam os relatórios, o Estado arquiva. Então, é uma irresponsabilidade total o Estado deixar a sociedade na mão de empresas privadas, mineradoras, que não têm tanta eficiência como alegam ter. A prática está aí. Na pauta de 2015, a realidade dos refugiados também ganhou uma visibilidade nunca antes observada. A maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial é uma realidade que rompeu as fronteiras, gerando questionamentos em todo o mundo. O mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo as organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. Ao meu lado, o professor do curso de Direito, José Luiz Quadros, que vai conversar conosco um pouco mais sobre esse assunto. Professor, para iniciarmos essa conversa, eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco mais sobre a crise dos refugiados. Pois é, eu acho que é fundamental a gente, para entender o que está acontecendo hoje no mundo, né, e essa crise absurda, né, de milhões de pessoas em movimento, é importante a gente colocar isso dentro de um período da história, né, que a gente vai chamar de modernidade. Ou seja, essa crise ela foi gerada a curto prazo pela intervenção de países como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim, a OTAN, né, que vai colocar seus interesses naquela região, e ali tem interesses estratégicos muito fortes. Por exemplo, a Síria é uma região onde tinha uma forte influência e ainda tem uma forte influência russa. Né? E aquelas insurreições que nós vimos acontecer há pouco tempo atrás no norte da África e no Oriente Médio, chamada Primavera Árabe, né? A situação ameaçou sair de controle da OTAN. Quando eu falo OTAN, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Então, países que estiveram historicamente sob controle da OTAN ameaçaram sair do controle. Foi o que aconteceu durante algum tempo o Egito, mas que já voltou ao controle norte-americano, o que aconteceu com a Argélia, a Tunísia, né, também sob o controle francês, a Argélia também, né, embora sejam países hoje, se dizem soberanos e independentes, são países ainda fortemente influenciados ou controlados por essas grandes potências ocidentais. E essas insurreições que aconteceram, Tunísia e Egito, ameaçaram o controle dessa região. Qual é a resposta? Você tem uma resposta da OTAN, né, voltando, o Egito hoje voltou a ter uma ditadura militar e atacando países, desestabilizando propositalmente países que eram ligados mais à China, aos BRICS, ou então ao Brasil também, né, os BRICS, o Brasil tinha negócio de interesses na Líbia, na Síria, né, ou, enfim, vinculados à Rússia, à China e aos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, essa desestabilização, ela é uma política externa, não é uma política externa da OTAN. A crise que está acontecendo agora é uma responsabilidade da Europa. E não só agora, se a gente pensar também dentro do contexto, a longo prazo. O que a gente chama de modernidade é uma era colonial, onde a Europa invadiu a América, a África, a Ásia, né, e criou estados artificiais, inventou estados. A Síria foi invadida pelos franceses, assim como o Iraque pelos ingleses. E aí você tem essa uma situação que é criada pela Europa. E agora a Europa quer lavar as mãos. Olha, eu não tenho nada com isso, a culpa não é minha. Ainda teve uma declaração horrorosa da Angela Merkel, né, dizendo que se forem refugiados políticos, tudo bem, mas refugiados econômicos a Alemanha não aceitará. Eu acho que a Europa tem que aceitar, é responsabilidade. Essa crise é gerada por esse mundo moderno, né, inventado pela Europa, de extremas desigualdades e injustiças. O governo brasileiro vem mantendo uma política diferente da dos países europeus em relação aos refugiados sírios. Como que o senhor avalia essas medidas tomadas pelo país? A gente pode separar, aí mais uma vez recorrendo à história para a gente entender esse contexto, né, os primeiros estados nacionais que surgem no mundo são os estados nacionais da Europa.
onde então eles constroem uma identidade nacional expulsando os estrangeiros. A gente pode pensar lá o caso de Portugal, que expulsou os muçulmanos e os judeus, a Espanha também, que expulsou os muçulmanos e os judeus, para formar esse Estado Nacional. Então, esse Estado Nacional surge a partir da construção de uma identidade nacional que rejeita o diferente, que rejeita o estrangeiro. E até hoje a Europa, né, desde a formação desses Estados modernos, que começa lá no finalzinho do século XV, século XVI, até hoje, a Europa se pauta por esse tipo de política. Eles invadem o resto do mundo, tiram a riqueza do resto do mundo, né, mas não aceitam o resto do mundo, não aceitam esses países que eles foram lá, que invadiram, tiraram a riqueza, que as pessoas desses países vão para lá. Mas as pessoas estão indo para lá. Ao contrário, é o caso da formação dos estados na América, né, como foi o Brasil, os Estados Unidos, os outros estados americanos. Aqui é uma terra, a gente pode dizer que essas terras foram invadidas pelos europeus, né, mas esses descendentes de europeus construíram aqui seus estados nacionais. E aqui, então, é uma terra que, historicamente, veio recebendo refugiados e imigrantes. Né? Vieram para o Brasil, se pegar o Brasil no século XIX, mesmo no decorrer do século XX, né, nós recebemos refugiados econômicos, inclusive, da Europa. Então, nosso país, assim como vários outros países da América, assim como a gente pode citar também os Estados Unidos, é um país feito, né, pelas imigrações, pelos movimentos migratórios, né, e, obviamente, também respeitando aqueles habitantes originários daqui que têm que ter os seus direitos respeitados, têm que ter o seu espaço respeitado, que são os indígenas. E o senhor acredita que o Brasil esteja preparado para receber esses refugiados? Essa questão de estar preparado, se tiver vontade política, está preparado sim. Nós temos condições, eu acho que até mais nós temos obrigação de receber essas pessoas. Né? Agora, nós estamos num país em meio a uma crise política, e um país que tem plena condição de receber, como eu disse, a gente deve receber. Muitas pessoas falam, mas nós temos problemas aqui de desemprego, ainda tem problema de muita pobreza, ou até miséria, etc. A gente vai receber mais gente. Eu acho que dá para fazer as duas coisas. O Brasil é um país rico, que a gente precisa aprender a dividir essa riqueza, né, para resolver o problema da pobreza, da desigualdade dos que já se encontram aqui no país, mas também abrindo as portas e recebendo esses imigrantes. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, é rapidinho.